Graças a Deus. Deus seja louvado por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu sou grato a Deus pelo convite que nos foi feito. O pastor já me convidou há algum tempo, eu não estava podendo vir aqui, mas graças a Deus deu certo, estamos aqui nessa noite com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de adorar a Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus e render a Ele graça e louvor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvemos a Deus pela vida desse casal, como disse o Jean, nós se conhecemos há um bom tempo, e louvamos a Deus pela vida dele, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Vamos então para a palavra do Senhor, carta aos Hebreus, capítulo 10, convido os irmãos para fazermos uma leitura, e depois fazemos uma reflexão sobre o texto. Carta aos Hebreus, capítulo 10, quero tomar a partir do verso 5 ao verso 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5 ao versículo 10. Todos encontraram? Tem o telão aqui, que ajuda quem não trouxe a palavra de Deus, mas daí pode ler aí pelo telão. Carta aos Hebreus 10 e 5 diz assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblação, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Amém? Podem tomar assento? Vamos meditar um pouco no texto. Nós estamos aí numa semana, semana do Natal, de acordo com o nosso calendário, e nós celebramos então, o Natal para nós, a celebração é o nascimento de Jesus Cristo. O cristianismo, ele está fundamentado em 4 pilares. Eu diria que é 5, os teólogos chamam de 4, que é encarnação, ressurreição, encarnação do Verbo, Jesus encarnou, morte de Jesus Cristo, ressurreição de Jesus Cristo e ascensão de Jesus Cristo. Então, o cristianismo está fundamentado nesses 4 pilares doutrinários. Entendemos que Jesus nasceu, Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu-se ao céu, ou seja, voltou novamente ao céu. Eu costumo entender que é 5, porque quando eu falo de pilares doutrinários, onde firmamos a fé, existe uma certeza que nós temos, dada pelo próprio Jesus, ou seja, o mesmo que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que voltou ao céu, ele também disse. João capítulo 14, verso 1 ao verso 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou para o Pai, mas eu irei e voltarei, e quando eu voltar vos levarei vós para mim mesmo, porque aonde eu estiver, quero que vocês estejam também. Então, eu diria que o 5º pilar é o ensino doutrinário da volta de Jesus. O Jesus que nasceu, morreu, ressuscitou, voltou, mas prometeu que voltaria a este mundo buscar um povo que Ele aguarda. Então, o cristianismo está fundamentado no conceito doutrinário nesses pilares. Então, hoje eu quero tratar de um dos pilares, que é sobre a encarnação. Como nós estamos aí numa semana que nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, e escolhi esse texto lendo e pedindo a orientação divina para ministrar um texto baseado aqui na carta aos Hebreus, e veja que esse texto fala exatamente disso, da encarnação do Verbo.
do verbo que se fez carne, chamado Jesus Cristo. E aí eu quero destacar as razões pelas quais foi necessário o verbo se fazer carne, Jesus se encarnar. O escritor aos Hebreus vai tratar disso, vai trazer isso. Antes de eu entrar no texto propriamente dito, a carta aos Hebreus, ela tem dois propósitos. Há alguns, mas são dois principais. Como entendemos isso? Quando nós lemos a palavra de Deus, eu sempre procuro entender um pouco a mente do autor. O que ele tinha em mente quando ele escreveu, para quem ele escreveu, por que ele escreveu. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta, percebe-se nos capítulos, que são 13 capítulos essa carta, que ele tinha duas preocupações em mente. Primeira preocupação, enaltecer a Jesus Cristo. Ele, desde o capítulo 1 até o capítulo 13, ele tem uma preocupação de mostrar quem é Jesus. De mostrar quem de fato é esse homem chamado Jesus. Então você vai ver que ele procura mostrar a superioridade de Jesus, e ele faz isso mostrando como efeito comparativo. Como por exemplo, capítulo 1 ele vai falar sobre os anjos, mas ele diz que a nenhum dos anjos Deus disse, senta à minha direita, mas ao Filho ele disse. Então ele faz uma comparação entre Jesus e os anjos, e destaca, Jesus é maior. Ele começa o capítulo 2 mostrando sobre Moisés e a lei, e ele vai mostrar que em relação tanto a Moisés como a lei, Jesus é maior. Ele vai mostrar sobre a ordem de sacerdotes levíticas, e mostra que Jesus vem de outra ordem, que é da de Melquisedeque, ou seja, ele é maior. Então você vai observar isso desde o capítulo 1 até o último, ele preocupado em mostrar a superioridade de Jesus. E por quê? Que aí entra o segundo propósito. Essa congregação, esses irmãos que aceitaram a Cristo, a maioria eram judeus, mas que creram no Senhor Jesus e agora servem ao Senhor Jesus, mas que eles vivem sob uma forte pressão por judeus que não se converteram a Cristo e que pressiona eles a voltarem ao judaísmo. Observe que nessa ocasião que ele escreve a carta, o templo de Jerusalém, os sacrifícios, tudo ainda era praticado. O templo estava de pé, os sacrifícios eram oferecidos. Então tudo isso ainda era normal para alguns judeus. Então eles querem o quê? Eles querem fazer com que esses crentes que estão na pessoa de Jesus Cristo, judeus, mas que creram em Jesus, se converteram ao cristianismo, eles abandonem a Cristo e voltem de novo para o judaísmo. Por quê? Porque o templo é o coração da lei judaica, a lei, o sacrifício. Então eles querem pressionar os cristãos a deixarem a Cristo e voltarem. Aí o escritor começa a mostrar quem é esse Cristo. E que a opção deles em aceitar a fé em Jesus Cristo não foi em vão e nem à toa. E eles não seguem um impostor ou um mentiroso, no caso Cristo. Não, Cristo todo o tempo foi verdadeiro e autêntico. Nunca pregou e nem apoiou a mentira. Pelo contrário, a base do cristianismo, ensinada por Cristo, ou o Evangelho de Cristo, a base é a verdade. João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade que ele estava dizendo? 8,36, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus é a verdade encarnada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o escritor aos Hebreus está mostrando para aquela comunidade que abraçar a fé em Jesus Cristo, estar em Cristo Jesus, foi uma opção certa. Que eles não devem deixar a Cristo. Então ela tem agora algumas exortações, no sentido de encorajar, despertar, animar essa comunidade que é pressionada a abandonar a Cristo, a abandonar a fé em Cristo e voltar à prática do judaísmo, as práticas dos sacrifícios, que é o que ele vai tratar justamente aqui. E aí ele vai mostrar, como já dizem desde o começo, sobre a superioridade de Cristo em todos os aspectos, inclusive aqui. E escolhi o versículo 5 de propósito. É lógico que para entendermos o 5, eu preciso mostrar o começo do capítulo, mas o versículo 5 ele foi de propósito. Por quê? Porque o escritor, ele pega o Salmo de número 40, é um salmo muito conhecido, o Salmo 40, né?
Do verso 1 ao verso 4, ele é muito conhecido, até o 5, mas os 6 e 7 não se fala. Mas nos 6 e 7 está o que o escritor está dizendo aqui, porque o Salmo 40, ele é um salmo que ele tem um testemunho do salmista. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um charco horrível de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e deu um novo canto na minha boca. Ele está contando o que Deus fez, por ele esperar em Deus. Mas quando você chega no verso 6 e 7, então ele passa a ser, não mais um simples testemunho, mas é profético. O salmista passa a falar algo que o escritor faz citação direta aqui, o verso 5, ou melhor, o verso 6, 7, 8, é uma citação do Salmo 40, do verso 6 e 7. Por quê? Porque lá é profético. Aqui é uma profecia cumprida em relação a quem? A pessoa de Jesus Cristo. E agora eu vou explicar isso para vocês. Então entramos no texto. Esse arrudeio foi para mostrar a vocês o que vamos tratar, tá? Mas é necessário, porque aí nós entramos sabendo do que estamos falando. Então quando ele diz no verso 5, ó, por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Deus, meus amados irmãos, foi quem instituiu a lei dos sacrifícios. Quando falamos da lei de Deus, ela tem alguns aspectos. Por exemplo, a lei de Deus envolve a lei moral e cerimonial, a lei civil. A lei de Deus, ela se divide em moral, civil e cerimonial. No que diz respeito à lei cerimonial, é que Deus instituiu através de Moisés a forma como ele esperava que o povo cultuassem a ele. Então está na ordem da lei, no sentido cerimonial. Então Deus não é um Deus que as pessoas acham que a forma, muitas das vezes, que ela escolhe para adorar a Deus está correta. A pessoa acha, mas Deus é um Deus que nos dá padrão, como Ele quer ser adorado. Você vai encontrar muito isso na Bíblia. Deus, Ele mostrando como Ele quer ser adorado. E para isso Ele traz revelação através da sua palavra, como Ele quer ser adorado. Então, os sacrifícios da lei cerimonial, foi o próprio Deus que instituiu, que era para as pessoas saberem como se chegarem a Deus. Então elas traziam o quê? Seus sacrifícios. Então você vai ler no livro de Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo 7, vai falar só sobre sacrifícios, de uma forma que Deus exigiu, e a forma que Ele esperava que fossem feitos, para que assim Ele se agradasse do povo, aquele povo que dizia que adorava a Deus. Então, o capítulo 1 ao capítulo 7 tratam muito claro disso. Depois do capítulo 16, que vai tratar sobre o dia do perdão. Me refiro a Levíticos, tá? Depois do capítulo 16 é um capítulo inteiro sobre o que os judeus celebram até hoje como o Equipul, o dia do perdão. E usam como base litúrgica o capítulo 16 de Levítico. Ali ele fala especificamente sobre a forma como Deus exigia do povo, como eles deveriam servir e trazer oferta a Deus. Então, o que o escritor está falando aqui, ele está falando para um povo que sabe tudo o que o escritor está dizendo, sobre a questão de sacrifício. Mas o escritor está mostrando que Deus tem um sacrifício maior, um sacrifício melhor, cujo sacrifício Ele se agrada. E se agrada de uma forma definitiva. Por quê? Porque lá atrás Deus institui a forma das pessoas trazerem a Ele sacrifício. Mas isso é algo que está dentro da vontade de Deus, mas que tem um período, ou seja, isso é temporal. É temporal. E o escritor está falando que agora, através de um novo sacrifício, cujo sacrifício vem através da pessoa de Jesus Cristo, esse é definitivo e eterno. Não é mais temporal. Então, quando ele chega no versículo 5 e diz, por isso entrando no mundo, ou seja, é Cristo vindo a esse mundo. Cristo entra a esse mundo, e ele entra de uma forma que nós sabemos que é uma forma sobrenatural. Por isso ele diz, dizendo, sacrifício e oferta não quiseste, está falando do próprio Deus. Eu vou ler os versículos anteriores para vocês entenderem isso. Mas aqui ele diz, mas um corpo me preparaste. Aqui entra dentro da doutrina da encarnação. Jesus está dizendo que o próprio Deus preparou um corpo
que é o seu corpo, o corpo de Jesus, a encarnação do Verbo. Ou seja, ele vem de uma forma que a própria pessoa, que é o meio pelo qual Jesus vem a esse mundo, ela questiona o mensageiro. Eu vou marcar aqui, e eu não vou citar, porque é para vocês guardar, Lucas capítulo 1, verso 30, olha o que está escrito, para vocês entenderem o que é que o verso 5 está dizendo. Sacrifício e oferta não quisesse, mas um corpo me preparaste. O corpo de Jesus foi exclusivamente preparado de uma forma sobrenatural pelo próprio Deus. Então, em Lucas capítulo 1, está bem claro, a partir do verso de número 30. Vejamos o que diz a partir, não é só no verso 30, tá? Do 30 aos versos que se seguem. Então, olha o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Mensagem do anjo: não tenha medo, não tenha temor. Verso 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Verso 32. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhes dará o reino de Davi, seu pai. Amém. Deus abençoe. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo, disse Maria ao anjo, como se fará isto? Visto que não conheço homem algum. Ou seja, Maria entendia, ainda que nova, mas ela entendia o processo biológico, como alguém nasce, como alguém vem a esse mundo. Então ela questiona o anjo: como é possível você anunciar isso para mim, sem que eu seja oficialmente casada, tenha um relacionamento com meu marido? Como que isso é possível? Como que ele virá? Aí vem a resposta do anjo no verso 35, que é: e respondeu o anjo e lhes disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso, também, o santo que é de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, como é que Jesus vem a esse mundo? Vem de uma forma sobrenatural. Ele vem como uma ação do próprio Deus. É por isso que o verso 5 disse: entrando no mundo disse, sacrifício e oferta pelo pecado não quisesse, mas um corpo me preparaste. Deus prepara o corpo de Jesus, porque Deus exige uma oferta maior, uma oferta melhor. E olhando para esse mundo, Deus, Ele cria esse sistema de sacrifícios, mas Deus espera que um homem, que houvesse um justo, para redimir a humanidade. Não simplesmente o sangue de um touro, de um novilho, ou de uma novilha vermelha, como diz aos Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11. Então nós temos Deus preocupado com a redenção da humanidade, e Deus, Ele olha dos altos céus, e busca um justo, que oferecesse um sacrifício, cujo sacrifício agradasse a Deus, que estivesse à altura da exigência da santidade de Deus. E ele diz a palavra em Isaías capítulo 59, ao verso 16, que ele procura entre os homens, um homem que se coloque na brecha, como meio de interceder, ou de trazer salvação a outras pessoas. E a Bíblia diz que ela não encontra. E aí ele se move, porque diz o texto que pelo seu próprio braço, ele vai providenciar a salvação. Isaías 59, 16. E vendo que ninguém havia, se você vê os versos anteriores, Deus está procurando um justo, que intercedesse por a nação, que se colocasse entre a humanidade. A nação a princípio é Israel. E vendo que não havia ninguém, maravilhoso, de que não houvesse um intercessor, por isso o seu próprio braço lhes trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Deus exigia um sacrifício que estivesse à altura da sua santidade e justiça. Dentre os homens, Deus procura e não encontra.
Então Deus ele vai providenciar. É por isso que eu volto ao verso 5. Deus, ele prepara um corpo. O corpo de Jesus é uma ação divina, preparado no ventre de uma pecadora. Porque há quem diga que Maria não era pecadora. Engana-se, de acordo com Romanos, capítulo de número 3, verso 23, que é uma citação de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, que lá diz que não há homem que nunca peque, que faça o bem. Então você vem para Romanos, capítulo 3, verso 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é todos, sem exceção. Então, quando é anunciado a Maria que Deus achou graça, não quer dizer que ela não era uma pecadora. Era tão pecadora que ela reconhece isso no cântico, aqui no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso de número 37. Quando ela diz que ela se alegra em Deus. Antes ela diz que ela tem prazer em Deus e se alegra, o seu espírito se alegra em Deus, o seu Salvador, reconhecendo que precisa de um Salvador. Então ela reconhecia que era uma pecadora. E Deus prepara o corpo de Jesus, que mesmo vindo no ventre ou no útero de uma mulher que é pecadora, mas ele não se contamina. Amém? Não se contamina por quê? Porque é o que diz o verso 5, um corpo me preparaste. Ele não foi fecundado pela a semente de José, ele foi fecundado pela semente divina. E é até interessante quando lemos no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E às vezes nós pensamos, espera aí, da semente da mulher? A pergunta que se faz é: a mulher tem semente? Não. Biologicamente falando, a mulher não tem semente. Semente é do homem. E uma vez fecundada, através da semente, biologicamente falando, ela engravida, concebe e dá luz. Então, como é que Deus diz lá em Gênesis que da semente da mulher nascerá um, se a mulher não tem semente? Olha, que reflexão boa, né? O que Deus está dizendo é que Ele vai usar a mulher, porque lá Ele tem sentença, para Adão, para a mulher e para a serpente. E Ele está dizendo que da semente da mulher quer dizer que é o próprio Deus, é a semente, na verdade, do próprio Deus, que vai ser colocada. Por isso que o anjo disse, que sobre ti, o poder do Altíssimo virá. O poder do Altíssimo virá sobre ti. A semente do Altíssimo virá sobre ti. E Jesus vai ser formado como eu e você fomos formados. Jesus teve uma formação no ventre de Maria, mas a semente é de Deus, vem do próprio Deus, colocada no útero de Maria, e ele vem de uma forma natural, e por isso temos a expressão, um corpo me preparaste, porque ele está se referindo ao próprio Deus, na formação do seu corpo. E o que é que nós temos agora? O propósito dessa encarnação. Jesus foi encarnado de uma forma sobrenatural, primeiro, já disse, porque Deus tinha uma exigência de um sacrifício melhor e maior. Busca entre os homens e não encontra um justo, e se tivesse a altura de cumprir a sua justiça. Então vem Cristo a esse mundo, vem Jesus a esse mundo. Voltamos lá para Hebreus, porque nós temos aqui o propósito dessa encarnação. Se nós estamos aqui em Boituva, nesse dia 21 de dezembro, e nessa casa de oração, adorando a Deus, é porque o Verbo se encarnou. É porque Jesus veio a esse mundo. É porque Ele cumpriu a vontade do Pai. Vontade aqui é a exigência rigorosa de Deus. Exigência rigorosa de Deus que só Ele foi capaz de cumprir. E aí nós vamos entender um pouco agora, e eu vou ler os versos anteriores, porque agora eu quero falar do propósito dessa encarnação. Então os versos anteriores: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, a lei que Deus deu a Moisés lá atrás, e o que ele exigiu, o conceito da ética, da moral e da lei cerimonial, ela é sombra dos bens futuros. Embora a palavra de Deus, no que diz respeito à lei moral, por exemplo, os 10 mandamentos, está dentro da lei moral, então é válido e é universal.
que Deus exige para o israelita, exige para mim. Agora, a lei cerimonial, Cristo cumpre na íntegra tudo o que dizia respeito aos sacrifícios. Então, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecia cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então ele está mostrando um pouco da ineficiência da lei e dos sacrifícios lá atrás. Por quê? Porque eles foram dados por Deus como uma sombra, como um tipo. Mas se tem uma sombra, tem uma realidade. Eu costumo mostrar isso porque é uma forma mais fácil de mostrar esse tipo de linguagem da Bíblia. Por exemplo, tudo isso é uma sombra de uma realidade. Mas o que projeta uma sombra? Ela não é autoprojetável. Ela só existe por causa da realidade. É simples, veja esse prédio. À noite aqui, ó, produz pouca coisa de sombra, mas tem alguma coisa. Daqui eu estou vendo a sombra no vidro lá da caixa. Mas por que está lá? Por causa da realidade. Por que de manhã você tem aquela sombra gostosa de uma árvore? Porque a árvore existe. Isso aqui é sombra de uma realidade já existente. Ou seja, se é um tipo, quem é o antitipo? Cristo. Se isso é uma sombra, ela é uma sombra passageira. E a realidade já é existente. Ou seja, esse Cristo que encarnou já existia. Esse projeto de salvação de Deus na sua mente já existia. O que nós temos aqui foi a execução disso, a consumação disso. O que o escritor está mostrando. A ineficiência, verso 2. De outra maneira também deixando de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. E aqui ele mostra que era ineficiente, por isso era necessário, tanto aqueles que traziam suas ofertas para alguém ministrar, ou os próprios ministrantes aqui, os sacerdotes, os que ministravam, veja que eles tinham que repetir isso, fazer isso sempre. Ou seja, se fosse tão eficiente, fazia-se uma vez e não fazia mais. Por que ele está preparando os seus ouvintes? Porque Cristo fez isso, fez uma vez e uma única vez. Cristo não se ofereceu 2, 3 vezes, e nunca mais se oferecerá para tirar o pecado das pessoas. Ele fez isso e fez de uma forma definitiva. Os sacrifícios não tinham objetivo concreto de tirar pecado, mas de cobrir o pecado, para aplacar a ira de um Deus santo. Então Deus criou um sistema para não consumir o povo pelos seus pecados. Eles traziam uma oferta que era exigido por Deus, mas eles tinham que sempre estar fazendo aquilo. Tinha o pecado diário, tinha aquela oferta que se fazia de ano em ano, mas eles tinham que fazer isso. Por quê? Porque não foi feito uma única vez, por causa da ineficiência. Mas ele está preparando os leitores para mostrar justamente sobre o sacrifício de Cristo. Verso 3, nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Aqui ele faz uma referência direta a Levíticos, capítulo de número 16. Porque é lá que fala do pecado, dos sacrifícios que se fazia anualmente. Tá? Então aqui ele está mostrando, no verso 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Olha a expressão, tire. Então o que é que se fazia? Cobria. Para aplacar a ira de um Deus santo. Porque o pecado causa isso. Desperta a ira de Deus. Esse Deus que é santo, amoroso, ele também se ira. E uma das coisas que provoca Deus, tornando ele um Deus irado, é o pecado. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Está bem claro lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer dizer, um Deus que se ira por causa do pecado. E aqui o povo, aqui o escritor está mostrando que o sangue de touros, de bode, não era suficiente para tirar, mas para cobrir. Aí vem o verso 5 que nós lemos. Por isso, ou porquê, pode ser traduzido também dessa forma, entrando no mundo, aqui está falando do sacrifício que Deus preparou, no caso, Jesus Cristo. E a expressão
diz: sacrifício e oferta não quiseste. É como se Cristo estivesse falando para Deus e o propósito de Deus. Sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste, ou seja, no sentido que está vindo. Mas um corpo me preparaste. Para quê? Vê o verso 6. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Torna a falar do sistema antigo. Vem o verso de número 7. Então disse, essa expressão repetitiva é Cristo enfatizando, chamando a atenção de tamanha foi a obra realizada por ele. E o escritor está deixando isso bem claro nessa carta e nesse capítulo. Então aqui, então disse, eis que aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que aqui é uma citação direta do Salmo 40, versos 6 e 7. Que é profético, mas aqui se cumpre na pessoa de Jesus, quando ele se encarna, inicia o seu ministério, e vai como um sacrifício vivo à cruz. Então ele diz que está fazendo isso, pela vontade de Deus. Deus queria esse sacrifício, almejava isso, mas entre os homens não encontrou um homem à altura. E por quê? Porque todos pecaram. Havia sempre uma mancha no homem. Agora vem Jesus como um corpo que o próprio Deus preparou, sem pecado, como um cordeiro imaculado, sem culpa. Quando João vê Jesus, de acordo com o evangelista João, capítulo 1, verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro que cobre, é o Cordeiro que tira. Jesus não simplesmente cobre, ele tira, porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele é vigário, ele é redentor. Quer dizer vicário, quer dizer no lugar de outro. O sacrifício de Jesus é vigário porque ele morreu no lugar de outro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. O sacrifício de Jesus é no lugar de outro, esse outro era eu e você. E milhões de pessoas que estão nesse mundo e não enxergam que Deus envia um Salvador a esse mundo, cujo objetivo é salvar a todos. Eu disse todos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus há de ser manifestada a todos os homens, trazendo salvação a todos. A graça não se manifesta a um grupo seletivo. A graça de Deus, glória a Deus, aqui é rápido, tá vendo? Tem até que cuidar daqui na hora que eu falo, que já está lá, ó. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Deus tem um projeto universal, ou seja, para alcançar a todos. Há quem diga que não, há quem diga que Deus escolhe uns para ser salvo e uns para ser perdido. Isso não está de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Amém? Por quê? Porque Deus não escolhe assim para a salvação. Você vai ser salvo, você é perdido. Você é salvo, eu sou perdido. Não é assim que Deus escolhe. Não é assim que Deus faz em relação à salvação. E por quê? Está aqui, ó. Deus não escolhe pessoa para ser salvo apontando o dedo. Você é salvo, você é perdido. Deus escolhe uma pessoa. Uma pessoa. Essa pessoa é Cristo. Em Cristo, quem entra por aqui é salvo. Compreende? Que Deus não escolheu fulano, escolheu Cristo, de uma forma absoluta. À medida em que o homem rejeita Cristo, rejeita a salvação. João, capítulo de número 9, ou melhor, capítulo 10, verso 9, disse Jesus, eu sou a porta. Oh, glória! Eu sou a porta. Quem entrar, entrará e sairá. Encontrará a vida eterna e achará pastagem ou descanso para a sua alma. Então, Jesus é a porta que Deus escolheu.
água. É isso que as pessoas precisam entender. E algumas pessoas, baseadas em Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, entendem eles que Deus, ele predestinou. E quando o texto ali diz que Deus predestina para a salvação, não, diz para sermos santos e como a imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, quem Deus escolhe para salvar? Deus escolhe Jesus, e em Jesus, todo homem que vier a Ele, será salvo. Amém? Por isso que a salvação ela é universal. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu, João 3,16, enviou o seu Filho para que quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou seu Filho, ou enviou Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, por meio dele, fosse salvo. Não enviou para condenar, mas para que por meio dele fosse salvo. Rejeitar, desprezar a Cristo, aí sim, aí vem condenação. Mas não é esse o propósito de Deus. É por isso que é mais ou menos assim, nós estávamos no rio morrendo afogado, e Deus manda aqui Jesus como meu Salvador. Agarra esse bote aí, ó, pega que você vai sair ileso dessa corrente. Deus providenciou através da pessoa de Jesus Cristo, alguém chamado Jesus, que vai até o fim. Porque essa expressão dele no verso 7, então disse, eis aqui venho, e no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Observe que Jesus vai fazer a vontade de Deus até o fim. Quando Jesus vai no Getsemane, e ele ora, e Lucas vai tratar, só Lucas vai tratar da agonia da dor de Jesus, dizendo que Jesus soa gotas de sangue. Veja que naquela ocasião Jesus diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele diz, todavia não foi possível. Por quê? Porque ele entendia o que era a vontade de Deus. E ele se submete de uma forma completa e voluntária a Deus. A Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu estava dando aula, me deram uma missão na igreja, que foi dar aula para as crianças. Eu nunca tinha feito isso, dar aula para criança. Exige um pouco mais de didática. Eu já sabe que ele trabalhou muito tempo com criança. E me deram uma missão, ó, você vai ter uma aula difícil de dar, eu queria que você desse. Falar para a criança sobre a obra da salvação, mas destacando justificação, regeneração e santificação, que são assuntos, está no sistema doutrinário da salvação, soteriologia. Então, quando você pega esses assuntos, eles não são fáceis, às vezes, para os adultos entender, não é? E as crianças? Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que criar um sistema didático para que as crianças entendam esse assunto complicado. E aí comecei a dar aula para as crianças e comecei lá contando algumas ilustrações para chegar no ponto doutrinário. E aí eu estava falando sobre Cristo que veio a esse mundo sem pecado, mas mostrando que o homem morre por causa do pecado. Citei, por exemplo, Romanos capítulo 6, verso 23, porque ali fala claramente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, meu Jesus Cristo. E tem um menino lá, rapaz, que menino esperto. Ele se levantou, ele levantou a mão e falou, posso fazer uma pergunta, professor? Ele, pode. Ele falou, você está dizendo que nós morremos por causa do pecado. Está na Bíblia, é um fato. Né? Mas Jesus, você também falou que Jesus não tinha pecado. Como ele morreu se ele não tinha? Rapaz, eu fiquei pensando, que menino inteligente. Ele pegou e fez um raciocínio e falou, que às vezes nem nós fazemos esse questionamento. Mas ele me perguntou, isso, como é que Jesus morre se ele não tinha pecado? Se o salário do pecado é a morte, Jesus não pecou, portanto, não tinha legalidade para a morte matar Jesus. E ele está certo. Está certíssimo. A pergunta é, como explicar isso para ele? Ele está certo ou não está?
Mas como explicar para ele? Coloque aí João capítulo 10, verso 17 e 18. Vamos ver. Essa foi a resposta que eu dei para ele, é a resposta bíblica, tá? Olha o que vai dizer. João, Evangelho, capítulo 10, e o verso 17. É o capítulo 10, tá? Por favor, o 10. E o versículo 17. Aí. Por isso o Pai me ama, porque herdou a minha vida para tornar a... Por isso o Pai me ama, Jesus está dizendo. Por isso o Pai me ama, porque herdou a minha vida para tornar a tomar. Verso 18. Ninguém me atira, ninguém tira de mim. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar, ou torná-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. De fato, ele não tinha pecado, mas ele está deixando bem claro. Assim como ele disse para Pilatos, tu não tens autoridade ou poder nenhum sobre ti se do meu Pai não vier. Ou seja, só havia uma forma de Jesus morrer, é o que ele está dizendo. Se eu voluntariamente me entregar. Porque de fato a morte não tinha legalidade para matar Jesus. Aleluias! Aleluias! E isso está no propósito de Jesus. Porque é na morte de Jesus que Jesus mata a morte. Vocês ficaram confusos, não ficaram? Mas é na morte de Jesus que ele mata a morte. Por quê? Porque ele vence a morte, é o que ele está dizendo. Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, mas eu dou por um pouco tempo e eu torno a tomar novamente. Porque ele não tem pecado, então a morte não tem legalidade. Eu achei isso muito difícil. Só que eu tinha dado uma aula de teologia e eu ensinei sobre isso, então minha mente estava um pouco fresca para responder o menino. Senão eu tinha me embaraçado. Mas é isso, a morte de fato não tinha poder sobre Jesus, mas ele voluntariamente, ele dá legalidade, e dá pelo propósito definido, porque ele sabe que na sua morte, ele vence a morte, através da sua morte. Então é a morte que mata a morte. Mas quer ver isso claro na Bíblia? Romanos capítulo 8, verso de número 3. Coloque aí. Romanos 8 e 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Paulo está mostrando a gravidade do pecado e a da depravação, a ponto que a lei de Deus, sendo pura, santa, justa e boa, não é capaz de justificar o homem por causa do seu pecado. Então não é a lei que está enferma aí, é a situação da depravação humana, a ponto da lei não poder justificar. Então Paulo está dizendo, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, por causa do nosso pecado, Deus enviando o seu filho, o corpo, Deus enviando o seu filho na semelhança da carne, do pecado, ou seja, uma semelhança, parece que ele é um homem como homem, parece que ele tinha pecado, semelhança, mas ele não tinha, semelhança porque ele vem como um de nós. Jesus pensava como eu, como você, tinha raciocínio, ele tinha alma, tinha um espírito, ele comia, ele bebia, ele se divertia com pessoas, ele semelhante, a ponto de alguém confundir ele como um pecador. Quem é esse Jesus que é um comelão e beberrão? Ele foi acusado disso. Na semelhança ele vem, aleluias, na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, ou seja, Jesus leva sobre si, não o dele, porque ele não tinha, ele leva o meu e o teu, e nisto ele dá legalidade para a morte. Quando é que Jesus dá legalidade para a morte? Quando ele leva sobre si o que não é dele. Então ele morre como uma morte vicária, no lugar de outro, de mim e de você. Aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecador por nós. Oh, aleluia, essa obra da redenção é fantástica, meus irmãos.
Aleluias. Versículo 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto, estou lá em Hebreus, tá? 10 e 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto, oblação pelo pecado, não quisesse, nem te agradaram. Está falando daquilo que Deus permitiu de uma forma temporária e como sombra. Aí olha o verso 9. O verso 9 é fantástico. Então disse, essa expressão repete novamente, enfatizando. É como se Cristo estivesse dizendo. Então disse, eis aqui, venho. É como se esse diálogo fosse lá em cima entre Jesus e Deus. E o escritor está colocando isso para que os irmãos entendessem. Então, eis aqui, venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Tira o sistema até aqui. Até aqui veio como uma sombra. A partir daqui tem uma realidade. A realidade chegou. Até aqui tinha os sacrifícios dos animais. Tira o primeiro sistema. Estabelece agora o segundo. O segundo é o que Jesus vai estabelecer. Por isso que na Trindade ele é a segunda pessoa da Trindade. Tira o primeiro sistema, estabelece o segundo, que vem de uma forma que de fato é a tua vontade, ó Deus. Então Jesus cumpre a vontade de Deus e de uma forma que se entrega por nós, de uma forma que é ficária e redentora, quer dizer, é pago um preço para que tivéssemos perdão, para que fôssemos justificados, para que fôssemos santificados, para que fôssemos regenerados. Amém? Isso está dentro da obra redentora, justificação, regeneração, perdão. E Jesus faz isso e diz, tira o primeiro, e a partir de agora, estabelece o segundo. No segundo nós estamos. Eu não preciso mais, para agradar a Deus, matar uma galinha preta, branca ou de qualquer cor. Uma novilha, seja um bode, um carneiro, nós não precisamos mais disso. Por quê? Porque o sacrifício perfeito, de acordo com a exigência do Pai Celestial, foi Cristo Jesus, e Ele fez cumprindo a sua vontade, ou seja, a vontade do Pai. A vontade que o Pai estabeleceu, Jesus vai até o fim. Por isso que eu repito, Ele diz, Pai, se for possível, passa de mim o cálice. Mas não foi possível, porque Ele estava dentro da vontade de Deus, pensando em mim e em você, pensando em nós. É por isso que nós estamos aqui celebrando o nascimento de Jesus, mas não tem como celebrar o nascimento sem celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Porque Ele nasceu, mas nasceu com um propósito definido. Se Jesus nasce, e Jesus fosse embora sem morrer, Jesus não teria cumprido a vontade do Pai. Uma certa feita, chegaram aos discípulos de Jesus, isso está em João, capítulo 12, a partir do versículo 20, quando chega no verso 23 e 24, aí as pessoas vêm buscar a Ele, e é uns gregos, e os gregos vêm atrás, chamam os discípulos e falam assim, nós queremos ver o mestre, e eles tinham a intenção de levar Jesus para a Grécia. Imagina Jesus com a sua inteligência. A Grécia era o berço da filosofia, ou seja, onde estavam os maiores filósofos. Agora imagine um homem revolucionário como Jesus. Aí vê alguém lá da Grécia, que ouviu a fama de Jesus e eles querem levar Jesus. Porque quando alguém diz para Jesus, tem umas pessoas ali que querem conversar com você. Jesus diz assim, se o grão de trigo, versículo 24, se eu não me engano, 12, 24 de João, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Portanto, falar de encarnação sem falar de morte está incompleto. Por isso que eu falei que são pilares. Pilares da nossa fé. O Cristo que se encarnou, Ele também morreu, ressuscitou, Ele está vivo. Nós não estamos simplesmente celebrando nessa noite o nascimento, mas o nascimento, a morte, a ressurreição. Nós estamos celebrando a vida.
Por quê? Porque Ele continua vivo em nossos corações. Ele é o condutor dessa igreja. Ele é o condutor da nossa casa, da nossa família. Amém? Eu concluo com o verso 10, olha o que diz o verso 10. Então nós já estamos no segundo e não no primeiro. O primeiro é o sistema de sacrifícios. Agora vem o único sacrifício perfeito, que é o de Cristo. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados. Ou seja, ele está dizendo que ele cumpre a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ele cumpra o propósito pelo qual foi enviado, e ele foi, porque diz, na qual vontade, ele diz, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ele reduz tudo aquilo que o povo fazia e traz para o sacrifício de Jesus, e diz que através do seu corpo, o corpo que nasceu, foi oferecido a Deus como uma oblação, uma oferta agradável. E essa oferta, dentro da vontade de Deus, trouxe para nós a nossa santificação. A santificação primária, ela vem através do sangue de Jesus Cristo, ou seja, do sacrifício de Jesus Cristo. A santificação progressiva vem através da ação do Espírito trabalhando em nós todos os dias. Que Deus em Cristo abençoe vocês e que tenhamos um Natal muito mais do que feliz, porque Jesus derramou seu sangue. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se tem sangue é porque Ele doou o seu sangue. Quer ter um Natal feliz? Feliz quer dizer alegre, contente, com todos os contentamentos que não vêm pelas coisas, mas pela ação de Deus. Felicidade que começa no nosso espírito, na nossa alma e se externa através da nossa vida. Então é o sangue de Jesus Cristo, aquele que nasceu, aquele que teve um corpo preparado. Ele morreu e se entregou por nós. Jean, que Deus em Cristo te abençoe. Daqui para frente é contigo.